palavra de Monte Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Bom, primeiro eu quero dar as boas-vindas ao Almirante Léo Ferreira, ex-comandante da Marinha, Almirante Monteiro, ex-Congé, Almirante Liseu, meu vice-presidente, aos ex-presidentes do Clube Naval, Almirante Vieira Cabral, Almirante Elia, ao Almirante Zucra, nosso palestrante, e a todos, mas especialmente ao futuro da Marinha, que está sentado ali atrás, no seu uniforme branco. A palestra, talvez, né, o maior proveito, espero que seja para vocês, né, que são o futuro da Marinha. O Almirante Zucra, eu acho que para a maioria dos presentes aqui dispensa apresentação, né, um céu brilhante, ex-comandante-geral, atual presidente do CEP-MB, né, que agora é a sigla correta, e tenho certeza que nós vamos ter uma tarde muito proveitosa para todos, em termos das informações e principalmente das análises, das opiniões que ele vai dividir conosco aqui sobre o tema, que é um tema atual e interessante. Está com a palavra o Almirante Zucra. Bem, senhor Almirante Léo Ferreira, nosso antigo comandante da Marinha, que nos honra muito com sua presença, Almirante Prado Maia, a quem desde já agradeço a oportunidade de aqui estar nesse dia, não para apresentar conhecimentos, mas mais do que nada para debater um assunto bastante quente, interessante que nós temos aí no nosso presente. O senhor vai ter que me aturar mais um pouquinho, já me aturou em outras fases aí das nossas vidas navais. Hoje vai ser mais um dia, Almirante. Almirante Monteiro, muito obrigado por sua presença, nosso antigo comandante-geral, referência para todos nós, e sua presença aqui é uma honra imensa e o desafio também se torna muito maior. O senhor Almirante Liseu também me aturou aí em outras ocasiões, em outros momentos, uma pessoa que também representa muito para a Marinha, senhores almirantes, todos que estão aqui presentes, senhores comandantes, como bem falou o Almirante Prado Maia, uma referência especial à juventude de branco que está aí atrás, e além da juventude de branco, temos aí a juventude acadêmica. Eu sei que temos alguns representantes aqui da academia, e com certeza essas presenças enriquecerão muito a nossa atividade hoje, particularmente na fase dos debates. E é claro que uma audiência como essa aumenta em muito a minha responsabilidade. Ela já era grande, agora se tornou muito maior. Mas o que me alenta, o que me conforta é que eu também estou entre amigos, né? Vejo muitas pessoas aí que compartilharam conosco aí grandes momentos aí na nossa carreira naval, né? E com certeza estão transmitindo as melhores energias para a gente conseguir abordar esse tema que não é simples, mas abordá-lo sim com tranquilidade, com objetividade, dentro dos propósitos que foram estabelecidos. Nesse sentido, também um agradecimento especial ao Almirante Alquifuri, ao Almirante Nélio, por terem lembrado do meu nome para fazer essa apresentação. Eu tenho que fazer de cara um discurso, né? Porque eu não sou especialista em China, primeira coisa. Aliás, qualquer pessoa que se apresente como especialista em China e não estudou pelo menos aí uns 20 anos de China, pode ter certeza que é um embuste, porque é uma civilização muito antiga e muito complexa, e que agora despontou, mas na verdade isso tudo vem de um processo que eu até também tenho a necessidade de abordar, para que a gente entenda como se chegou a esse estágio atual de competição entre duas grandes potências, né? Eu fiz questão de botar o nome competição, não conflito, porque o que nós temos, sim, é um ambiente de competição entre essas duas megapotências. Eu pretendo seguir o sumário que está aí projetado, a introdução já está praticamente encerrada. Vou falar um pouco no conceito da armadilha de Tucídides, que é, na minha opinião, essencial para quem quer entender um pouco do que é esse contencioso aí, Estados Unidos e China. Vamos abordar a ascensão da China, a ascensão muito rápida da China ao estágio aí de megapotência, e vamos mostrar essa competição, falar um pouco, né, porque ela é muito complexa, mas vamos falar um pouco nos seus 4 campos principais, né, o campo político, informacional, militar e econômico, né? E aí vamos posicionar o Brasil nessa história, né, que é o objetivo central da nossa atividade hoje,
do nosso bate-papo hoje, insisto que o debate talvez seja muito mais rico do que a própria apresentação, é ver em que isso reflete no Brasil. Os reflexos são inúmeros e são relativamente complexos, né? Então a gente começa vendo a relação do Brasil com esses dois países, aborda um pouquinho de algumas reflexões, e essas reflexões praticamente já constituirão, em última análise, ou praticamente o que será a nossa conclusão da apresentação. Então, entrando no primeiro tópico, a armadilha de Tucídides é um conceito muito interessante, né, criado por um autor aí excepcional, uma pessoa chamada Graham Allison. Muitos aqui já devem ter ouvido falar em Graham Allison. Ele escreveu uma obra que eu considero absolutamente clássica para quem quer entender um pouco aí justamente da competição Estados Unidos e China. Ela se chama Destined for War. Tem a tradução dela para o português, que se chama A Caminho da Guerra. Eu diria que é leitura obrigatória, tá? Para quem quer entender um pouco desse ambiente internacional focado, né, construído por essa competição, tem que ler esse livro. E justamente o que faz o Graham Allison? Ele faz um levantamento, né, é um trabalho, é consequência de uma pesquisa já antiga dele, onde ele vai desde lá da Guerra do Peloponeso, ou Peloponeso, como dizem alguns, onde Tucídides descreve essa guerra entre Atenas e Esparta, e a armadilha de Tucídides se dá justamente quando temos uma potência dominante, uma potência consolidada, e que é desafiada por uma potência emergente. Foram muitos os casos na história da humanidade onde isso aconteceu. Ele foca, nesse livro, em 16 casos. Desses 16 casos, 12 acabaram em guerra. O que não quer dizer que a competição entre Estados Unidos e China vai acabar em guerra, né? Eu acredito que, em sã consciência, ninguém pode torcer por isso, tem que torcer pelo contrário, né? Mas o fato é que nessa pesquisa que ele faz, a maioria dos casos acaba realmente transbordando para um conflito armado. Eu vou botar aqui os 16 casos, mas não vou detalhá-los. Talvez chame a atenção aí de uns 2 ou 3 que são de maior interesse. O primeiro deles, inclusive, nos envolve, que foi a competição entre Portugal e Espanha. E o Brasil está no meio dessa história, né? Está no meio dessa história e a busca foi por imperialismo global e de comércio, fundamentado em suas marinhas, em seus poderes marítimos, e não terminou em guerra, até porque, por um período longo, né, houve a unificação das duas coroas e havia uma grande identidade cultural entre os dois países, e isso o próprio Graham Allison ele alerta. Quando existe alguma identidade cultural, a guerra é mais facilmente evitável. Isso volta a acontecer, e aí tem vários outros episódios entre Habsburgos e Império Otomano, entre Holanda e Inglaterra, França e Grã-Bretanha, França e agora já dessa vez como Reino Unido, aí entra a Rússia também nessa grande lista de outros casos da armadilha de Tucídides. Um caso interessante também, e que às vezes as pessoas não se dão conta, é de que houve uma competição muito acirrada entre o Reino Unido e a sua ex-colônia, Estados Unidos. E em alguns momentos tiveram, como diria lá o espanhol, ao borde, né, de um conflito armado, né? Havia, os dois países nos seus planos estratégicos tinham sim o conflito entre um e outro. Isso aconteceu e mais uma vez pesou a identidade cultural, pesou também, creio eu, sob o ponto de vista do Reino Unido, o fato de que o seu declínio estava se dando em prol de uma ex-colônia, de um outro país, onde havia uma total identidade, né, de princípios, cultura, valores, etc., etc. Mais para perto, tivemos a Guerra Fria, né, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, também, em tese, não acabou em guerra, mas não acabou em guerra entre as duas potências. Mas, na periferia, essa guerra não teve nada de fria, né? América Latina,
África, Indochina, né, o sul da Ásia, o pau cantou bonitinho, tá? Então a guerra só foi fria entre os dois, mas entre os estados que estiveram aí na intermediação, né, na periferia, como falava, sim, aí houve guerra, guerras até bem sangrentas, como foi o caso, por exemplo, do Vietnã, faz parte desse contexto, né? Nos tempos mais recentes, ele levanta até, talvez, na minha opinião, forçando um pouco a barra, ele levanta o caso entre Reino Unido e França de um lado e Alemanha por outro, uma espécie de competição pela liderança europeia. É óbvio que isso nunca vai acabar em guerra. Não tem a menor chance de, no presente, no futuro previsível, isso realmente desembocar num conflito armado, né? Pelo menos dadas as condições, as CNTP, as condições atuais. E o caso dos Estados Unidos e China, que ele detalha profundamente, seria o 17º dessa lista de eventuais pontos onde se deu a famosa armadilha de Tucídides, né? Como se dá essa ascensão da China? Se a gente buscar um pouco o passado, a ascensão da China, na verdade, ela tem 100 anos, ou menos de 100 anos, né? A gente vê que a história da China é muito longa, ela vem, né, de uma das civilizações mais antigas, e ela oscilou em vários momentos de sua história entre momentos, né, de isolacionismo e momentos de exploração, momentos onde eles foram colonizados e exploraram por outras potências então dominantes. Aí eu botei a figura, por exemplo, da muralha da China. A muralha da China demorou milhares de anos para ser construída, mas essa imagem que a gente tem da muralha de pedra, ela se refere mais ao período ali aproximadamente da dinastia Ming, onde sim o que se tinha mais era a questão do isolacionismo, quando eles, chineses, diziam: olha, nós não temos nada que aprender com o Ocidente. Do Ocidente só vem coisa ruim. Então, não foi um único período, mas de forma muito marcante, em determinado momento, se buscou o isolamento em relação ao Ocidente. Depois teve o período, que foi um período muito duro, que foi justamente a origem dessa frase aí recente do Xi Jinping, né? Onde ele diz que a China nunca mais será subjugada. Esse período ele dura aproximadamente 100 anos, e os chineses chamam do século da humilhação. O século da humilhação, ele vem aí de meados do século XIX até meados do século XX. Inicialmente, né, com a competição forte pelas potências europeias, com episódios muito ruins mesmo, como, por exemplo, as duas guerras do ópio, né, vários outros episódios de exploração das riquezas chinesas, particularmente ali pelas potências europeias, que estão representadas ali, vamos dizer, da esquerda para a direita, né, Reino Unido, Alemanha, Turquia, França de pé, e um quinto ator ali, o Japão, né, sentado também à mesa, disputando essa hegemonia pelo fracionamento e pela exploração da China, e isso vai até meados do século XX, né, que foi, vamos dizer, que culminou com a Guerra Sino-Japonesa, período muito difícil, né? Temos ali aquela foto do corneteiro tocando corneta do lado do sino. O sino é chinês, o corneteiro é japonês. Aquilo ali foi o toque de vitória das forças japonesas na conquista de Nanquim, que nessa altura do campeonato era a capital chinesa. Isso se deu aí no final da década de 30, que os chineses chamam esse episódio de Massacre de Nanquim. Só o episódio da conquista de Nanquim, existem valores discrepantes, mas de forma geral a literatura diz que é alguma coisa de 100 a 300 mil mortos para conquistar Nanquim, com inúmeros episódios de carnificina, massacres, estupros e outras coisas que realmente
transformaram as relações entre China e Japão até hoje em relações muito difíceis mesmo. Isso acaba na Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota japonesa. E aí é que se dá o fim do que eles chamam do século da humilhação. Alguns chineses dizem que isso só vai acabar com o retorno de Taiwan, mas outros já dizem que no momento atual, sim, esse período já teria sido encerrado. Então, na verdade, a ascensão da China como uma megapotência mundial, potência política, econômica, militar, informacional, essa história começa no final da Segunda Guerra Mundial, particularmente, né, a partir, né, da criação da República Popular da China em 1949, logo após a guerra. Outro episódio importante, aqui eu vou colocar alguns episódios que talvez não sejam exatamente episódios condicionantes, mas no mínimo são portadores daquilo que a China atual viria a ser. Um outro episódio importante foi o envolvimento da China na Guerra da Coreia, por conta da força militar, mas sim por conta da sinalização que se dá no seguinte sentido: olha, agora eu virei um ator importante, agora eu tenho interesses, e não violem os meus interesses, porque eu vou reagir. Começa a sinalização aí. Depois vem o chamado grande salto adiante de Mao Tse-tung, que eu pessoalmente chamo do grande salto para trás, né? Porque, na verdade, o que Mao Tse-tung faz no grande salto adiante é radicalizar o comunismo, fundamentar ali as bases, a filosofia comunista em medidas, particularmente no campo agrário, que são desastrosas, né? E isso dá origem à grande fome chinesa. Se Nanquim foi um massacre de 300 mil, provocado pelos japoneses, eles se automassacraram em milhões com a grande fome chinesa, tendo em vista o salto para diante de Mao Tse-tung. Se a gente pergunta para quem que conhece China, eles vão dizer o seguinte: olha, o chinês ainda respeita Mao Tse-tung, tá? Porque eles dizem que, de alguma maneira ou de outra, o que aconteceu depois, em alguma medida, dependeu da liderança de Mao Tse-tung na unificação do país, na consolidação dos conceitos da China moderna. O que veio depois, sim, que eu acho que aí já é até mais relevante. Aí estou falando das reformas de Deng Xiaoping. Isso nos remete ao ano de 78. E essas reformas de Deng Xiaoping é que transformam radicalmente a economia chinesa, tá? E transformam a China, ou dão as bases para que a China se transforme num país capitalista. Alguém vai se assustar aí: porra, como? A China é capitalista? Sim, a China é capitalista. E nós vamos ver em que medida eles são capitalistas. E não é pouco, não, tá? Essas bases estão nesse período aí de Deng Xiaoping. Depois tivemos um episódio marcante também nessa construção da China potência, que é a reincorporação de Hong Kong. Estava previsto na Constituição dos 100 anos, isso se dá em 1997, mas também já foi um episódio marcante mostrando que a China estava sinalizando o que ela esperava dela para o mundo. Olimpíadas de Pequim, naturalmente, não tem nenhum efeito maior na geopolítica mundial, entre aspas, porque sim, esportes têm componentes geopolíticas, sim, Olimpíadas têm sinalizações geopolíticas. Então os países às vezes brigam para sediar Olimpíadas para justamente mandar as suas mensagens para o mundo. Ó, estou aqui, eu sou isso, né? A cerimônia de abertura de uma Olimpíada é quase como o DNA do país. Ó, o meu DNA é esse. E isso aconteceu na Olimpíada de Pequim. Então, não que tenha dado origem também a novas... Não que seja um fato portador de futuro, mas sim uma sinalização do que estava por vir, né? A Belt and Road Initiative também é marcante, é a construção de parcerias de origem fundamentalmente econômica ao longo do que um dia foi a Rota da Seda, né? Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso.
A pandemia de Covid, eu tenho dúvidas, acho que todo mundo tem dúvidas, se realmente aquilo se foi uma coisa provocada ou se foi um acidente de vazamento a partir do laboratório de Wuhan, ou se foi uma coisa simplesmente da natureza. É difícil afirmar o que foi exatamente, mas uma coisa dá para afirmar, eles se beneficiaram bastante da pandemia de Covid. Quando o mundo se deu conta da gravidade, do tamanho da encrenca, era na China onde estavam os equipamentos, os fármacos, as vacinas, os tratamentos e tudo isso em volumes tais que poderiam apoiar o restante do mundo. E a gente viu claramente que, mesmo que não tenha sido provocado ou intencional, a pandemia de Covid foi um episódio, sim, mais um episódio dentro da competição entre Estados Unidos e China, tá? Ou mundo ocidental e China, com reflexos ruins, eu diria, aqui dentro do Brasil. Grandes reflexos, em sua maioria negativos. Né? Muito bem. O desenvolvimento econômico, com essa aceleração toda que aconteceu, com as bases da reforma de Deng Xiaoping, né? A adoção de um capitalismo meio diferente, com mão de obra barata, com desvalorização cambial sendo usada constantemente como forma de baratear os produtos chineses perante os seus competidores ocidentais. Tudo isso foi acontecendo. Aconteceram os avanços tecnológicos também, houve muito investimento em ciência, tecnologia. Vamos ver também, muitos estudantes foram para o exterior buscar conhecimento, ainda vão até hoje, né? E, paralelo a tudo isso, quase como uma consequência natural, a modernização militar, que foi também absurda, extraordinária. Hoje eles usam também o que a gente tem chamado de diplomacia ambiental. Então quer dizer que a China é um exemplo de sustentabilidade? Não, de forma alguma. Não é exemplo para nada. Mas é uma das narrativas que são utilizadas. Eles, pelo menos, arvoram essa bandeira de que, sim, estão cuidando de meio ambiente, mas ainda são, como nós, como os Estados Unidos, um dos maiores poluidores do mundo. Né? Mas tem, pelo menos, aí dizem, né? Eles levantam essa bandeira da proteção do meio ambiente. Né? Então, tudo isso a gente vê que esse período, né, particularmente de 78 para agora, é que foi essa grande evolução da China. Eu botei essas duas fotos aí até para tentar caracterizar isso. Aquela ali é uma foto dessa época aqui, de Deng Xiaoping, onde a China tinha 800 milhões de habitantes, tinha um PIB de 150 bilhões de dólares, portanto, o PIB per capita desastroso. Aqui todo mundo andando de bicicleta, né, com aquele uniformezinho, né, que todo mundo usava aquela mesma roupinha igual, para uma imagem, por exemplo, da feira automobilística de Pequim, que hoje, se não é a maior, é uma das maiores do mundo. Cheio de carro elétrico. Uma das maiores empresas de carros elétricos do mundo é a tal da BYD, que está de frente com a Tesla. Né? O mercado automobilístico chinês é absurdo, é imenso, né? E a produção chinesa igualmente imensa. Né? E hoje, então, nós temos 1,38 bilhões de habitantes com um PIB de 12 trilhões de dólares. Né? Então, aí nós estamos diante de uma potência. Né? Indubitavelmente, a segunda economia do mundo está aí, certo? Muito bem. Agora vamos à história do capitalismo chinês, que pode ter causado estranheza a alguns dos senhores, né? E existem até autores, alguns dizem que é um capitalismo de Estado e outros dizem que é um socialismo de mercado. Vai depender do ponto de vista. Eu costumo dizer que é capitalismo de Estado, sim, porque as empresas são autorizadas a competir entre si, inclusive, para fora, principalmente, com episódios assim, típicos daquilo que um dia se chamou capitalismo selvagem. Tá? Salários baixíssimos, fraudes, recursos aí bastante escusos de competição, inclusive, como mencionei, entre eles. Isso também acontece, por incrível que pareça. Então, esse
Esse ambiente é extremamente competitivo e disso, então, eu entendo que pode ser mais chamado como um capitalismo de Estado centralmente controlado pelo Partido Comunista Chinês. E também esse capitalismo, ele tem traços oligárquicos bastante fortes, né? Muito fortes, e também com uma situação de má distribuição de renda. Isso também é bastante evidente. Ainda assim, a classe média chinesa é maior que o Brasil, maior que o Brasil inteiro, né? Talvez a gente possa dizer que desses 1,38 bilhões de habitantes, vai ter uma classe média aí de uns 300 milhões, 400 milhões de habitantes, o que dá 2 Brasis, né? Mas sim, existe uma situação de grande heterogeneidade na distribuição de renda. É o segundo país do mundo, em número de bilionários. Então, que comunismo é esse que tem bilionário? Tem. O maior número de bilionários se encontra nos Estados Unidos, nessa estatística aí, que se a minha memória não me trai, é de 2021, existiam 975 bilionários nos Estados Unidos. E na China, existiam 400 bilionários. Esse número hoje deve ser um pouco maior, né? Um caso emblemático que serve para exemplificar muito o que está dizendo é a questão da empresa muito conhecida, muito falada, da Huawei, né? Essa senhora que está aí, essa senhora simpática que está aqui, é a Meng Wanzhou, é a CFO, né, Chief Financial Officer da Huawei. Ela foi presa em 2018 no Canadá por acusação de fraude bancária e eletrônica. Tá? Tornozeleira, está aqui a tornozeleirazinha dela bacaninha, no sapatinho de salto dela, que o meu salário de almirante de esquadra não paga, né? Não paga, né? Está aqui a bolsa dela, que deve ser uma Louis Vuitton, que o salário do almirante Prado Maia também não paga, tá certo? Com esse carro aqui, que talvez juntando o salário de todos os almirantes aqui, comandante também não paga, né? Ela é filha do CEO da Huawei, Ren Zhengfei, tá? Fundador da companhia, ex-militar, né? Cuja fortuna pessoal é de 3,2 bilhões de dólares. E ele é só o 83º da lista. Ele é apenas o 83º bilionário da lista de homens mais ricos da China. E é membro do Partido Comunista Chinês. Tá? Apenas para mais uma das reflexões. Tá certo? Voltando à questão, entrando um pouquinho mais na questão da tecnologia, o número de chineses que saem e voltam para a China, saem para estudar em grandes universidades, as universidades norte-americanas estão lotadas de chineses. Dizem que a filha do Xi Jinping está estudando anonimamente numa faculdade norte-americana, Harvard provavelmente, tá? Só que a diferença é que eles vão e voltam. Aqui no Brasil, nós somos vítimas daquele famoso fenômeno do brain drain, né? A drenagem de cérebros. Os nossos estudantes, os nossos bons estudantes que conseguem cursos no exterior, se puderem, não voltam, porque não vão encontrar no Brasil as condições adequadas para prosseguirem com seus estudos, com as pesquisas. Eles voltam. Então, esses números aqui se referem ao ano de 2018, são números interessantes. Só naquele ano, 662.100 estudantes saíram, 519.400 retornaram. Curioso, coisa que eu também não sabia, até organizar essa palestra. A maioria deles com recursos próprios, economias de família, pais e mães se sacrificando e mandando esses meninos, essas meninas para fora, tá? E muitos deles, como a gente falava, retornando. De 78, né, do tempo lá de Deng Xiaoping até esse ano de referência, foram 5,86 milhões de estudantes que foram ao exterior. Agora, então, a gente tenta, vamos dizer assim, radiografar um pouco melhor essa competição nos 4 campos principais,
entendido, então, um pouco de como a China chegou a esse estágio de hoje. Tá? Então, nessa nova fase, a gente vai ver, então, na prática, como essa competição tem acontecido no presente. No campo político, ela é muito intensa, particularmente na região da Ásia-Pacífico, né? Onde, obviamente, vamos chamar o Lebensraum, o entorno estratégico chinês é a Ásia-Pacífico, mas os Estados Unidos sempre tiveram uma presença muito forte também naquela região do mundo, e ali a competição é mais intensa, naturalmente. Tá? Eles disputam muito, né? Eles disputam por primazia nos grandes organismos internacionais, como ONU, Organização Mundial do Comércio, e em qualquer fórum onde cada um possa fazer, né, a divulgação das suas ideias dos seus conceitos, entre aspas, hegemônicos. Tem muito soft power nisso, influência cultural, né? A China também tem os seus institutos instalados em vários países, onde eles procuram também vender a imagem deles, né? A imagem como cultura milenar, né? como tendo-se realmente muita coisa para mostrar ao mundo e justificar, então, essa liderança, né? Essa disputa pela liderança mundial. Né? As diferenças ideológicas, aí mudou um pouco, é importante passar para os senhores e senhoras essa diferença entre que foi, por exemplo, a competição entre Estados Unidos e União Soviética, competição ideológica, para a competição ideológica com China. Né? Entre Estados Unidos e União Soviética havia efetivamente uma disputa ideológica. Capitalismo, comunismo / socialismo. Isso é ideologia pura, tudo bem. Com a China não é bem isso. Pode se chamar de ideológico? Pode, mas aí é uma competição, é uma disputa entre democracia ou liberdade e autoritarismo pelo outro lado. Não é mais a questão de capitalismo, que a gente já acabou de ver que os dois são capitalistas. O que está em jogo é a questão de liberdade, democracia, valores, né? Valores ocidentais e autoritarismo puro. Então a disputa é essa. Né? Os chineses, eles se veem democráticos. Por que eles se veem democráticos? Porque eles dizem que o objetivo maior do Partido Comunista Chinês é repartir, é organizar o país, organizar a economia, deixando que haja a competência, né? Deixando que haja a competição entre as empresas, mas também procurando fazer com que essas rendas e ganhos e riquezas se distribuam, o que não é exatamente a real expressão da realidade. Mas então, eu só gostaria de colocar que a questão ideológica agora é outra. Não é mais capitalismo ou comunismo. A questão agora é democracia e autoritarismo, que tem importância, muita importância. Tá? Eu diria até assim grosseiramente que o mundo ocidental valoriza muito mais a liberdade e a democracia do que o mundo oriental. Tem povos que não conhecem o que é democracia e não sabem viver sob ambiente democrático. Né? E não é só na África, não, tem em outros lugares. Outros lugares também. As questões de direitos humanos, sim, há vários episódios conhecidos, recentes, sobre violações de direitos humanos dentro da China. Né? Só lembrando assim, tem o famoso caso do Tibete, tem o caso da etnia uigur, etnia muçulmana, isso vai aparecer por aí, coisas a respeito de Hong Kong, Taiwan e mais outros episódios que também são muito criticados e questionados pelos Estados Unidos. O caso Taiwan é um caso à parte nessa história toda, né? Hoje ele é muito foco dessa disputa entre Estados Unidos e China. Existem várias razões para que isso aconteça. Né? Eu vou tentar passar muito rapidamente, também é um assunto bastante complexo, muito complexo. Né? A gente tem que lembrar que Taiwan um dia foi a República da China, considerada como a verdadeira China, hoje não é mais. Nem os Estados Unidos consideram mais Taiwan como um Estado independente. Os Estados Unidos reconheceram a República Popular da China
como a única China em 1979, mas em compensação criaram esse Taiwan Relations Act, que basicamente diz o seguinte: olha, a China é o único país, só existe uma China, mas nós teremos algumas relações diferenciadas com o Taiwan. Vamos ajudá-los a se protegerem, vamos ajudá-los a se manterem como democratas, vamos contribuir para a sua defesa territorial, vamos chamar assim, vamos fazer muitos negócios, né? E também serviu como um contraponto à hegemonia chinesa na Ásia-Pacífico. E tem talvez o ponto central dessa discussão, está naquela figurinha ali, é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, provavelmente hoje a maior companhia do mundo em produção de semicondutores. Deve ter um bocado de celular aqui cheio de chip de Taiwan, cheio, muito cheio. E hoje eu diria que talvez seja um motivo central da disputa, né, da competição entre Estados Unidos e China por Taiwan. Tá? Essa companhia está na vanguarda da tecnologia de semicondutores. Essa tecnologia, existe um indicador muito marcante que é o tamanho das matrizes com que são impressos ou que são produzidos os semicondutores. Essa companhia, ela chegou já no nível de 3 nanômetros. Tá? Quanto menor essa dimensão, o semicondutor ele é mais eficiente, ele é mais rápido, ele esquenta menos e, portanto, com uma capacidade de processamento muito maior. Tá? Então, hoje, as duas líderes são essa empresa taiwanesa e a Samsung, e os dois correndo para ver quem vai chegar primeiro nos 2 nanômetros. Tá? Então, hoje também existe uma corrida paralela pela questão da diminuição do tamanho, né, das matrizes dos semicondutores. E, na minha opinião, tem um peso imenso nessa questão Taiwan que nós temos hoje em dia. Né? A iniciativa Belt and Road, né, como falava um pouco mais no início, que foi centrada ou eixada no que um dia foi a Rota da Seda, né, o laser aqui não tem muito alcance não, mas é aquela parte azul, que seria a rota terrestre da seda, aí surge uma rota marítima da seda, né? E a gente tenta olhar esse mapa, olhando esse mapa com os olhos, por exemplo, de um líder norte-americano, ele vai dizer o seguinte: pô, esses caras estão entrando no meu galinheiro. Isso é natural. É natural, porque as duas rotas desembocam na Europa Ocidental. Né? A iniciativa Belt and Road basicamente é econômica, mas junto com a econômica, naturalmente, vem o militar. Essas coisas não andam descoladas, nunca andaram descoladas na história da humanidade. Até porque, por exemplo, ali na rota marítima está, por exemplo, Djibouti, onde se pretende, ou se está em andamento, a construção de uma grande base. Então, as coisas não se descolam. Então, é óbvio que isso acirra ainda mais a competição. Outro campo fundamental dessa disputa é o informacional. E essa gravura ela é feliz no sentido que ela mostra a parte orgânica ou humana, né, representada pelos cérebros, com a parte de baixo que é a TI. Então, não é uma pura questão de TI que nós temos aí. Tem questão de narrativa, tem questão de ideologia, entre aspas, tem questão da disputa realmente por se mostrar como sendo merecedor, né, de assumir ou de manter a liderança mundial, tal como previsto por Graham Allison, ou descrito por Graham Allison na sua armadilha de Tucídides. Né? Tem um livro muito bom. Olha, eu já faço um alerta, eu não estou ganhando comissão do Graham Allison pelo primeiro livro, nem pelo Kai-Fu Lee nesse segundo livro, não. Esse cientista, né, ele foi também um grande executivo da área de semicondutores, ele é chinês de Taiwan, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, hoje está morando em Taiwan, e ele escreveu esse livro, também tem a versão em português dele, que justamente
mostra um pouco dessa competição no campo da inteligência artificial, que é fulcral nessa história da questão da competição informacional. É uma das fronteiras aí, é uma das frentes de disputa entre as duas potências. E ele faz uma comparação entre os potenciais, entre o que é previsível para Estados Unidos e China, e ele mostra que, embora os Estados Unidos estejam bem à frente, no sentido do desenvolvimento científico e tecnológico, os chineses têm uma coisa que os americanos não têm, e que é fundamental na inteligência artificial, que é o quê? É massa de dados. Então, os programas aprendem, né, chamada machine learning e outras técnicas que existem por aí, eles aprendem a partir do momento que exista massa de dados para que esses dados sejam cavados, minerados e organizados e daí possa dar algum tipo de resposta, né, algum tipo de resposta previsível, né, para o usuário. Então, ele fala que, nesse sentido, rapidamente a China vai ter uma vantagem competitiva por conta da disponibilidade de dados para fazer vamos dizer, essa mineração e daí produzir inteligência artificial a partir disso. Entrando no campo militar, que talvez seja um dos mais quentes aqui, considerada a audiência, né? Eu vou mostrar um pouco do que foi o crescimento do poder militar convencional da China nos últimos anos, em comparação com o dos Estados Unidos, que ainda é maior, que ainda ele supera o da China em muitos aspectos. Então aqui eu vou apresentar alguns gráficos, eu não vou detalhar ali questão de número de navios, aviões, mísseis, satélites, mas basicamente eu queria que os senhores e senhoras olhassem a figura assim, num ponto de vista panorâmico, entre o lado esquerdo com as forças chinesas, com o poder militar convencional chinês, à direita o poder militar norte-americano na área, não o total. Esse está sendo representado nessas três figuras que eu vou apresentar agora. É o poder militar norte-americano na Ásia-Pacífico, e ali ao centro, naquela mancha, é que seria a área de possível controle dentro daquele conceito que mais adiante a gente vai detalhar um pouquinho mais, que é o chamado aí Anti-Access Area Denial, né, o tal do A2, que é muito usado, muito comentado no presente. Então ali a gente pode ver pelaquela mancha laranja que basicamente essa área de negação, ela se estende da costa da China até a primeira linha de ilhas. Isso aqui é o primeiro cordão de ilhas, tá? Que delimita aí o mar do Sul da China, o Mar do Leste da China. E aqui tem um segundo cordão de ilhas, que como um pouquinho mais à frente eu vou mostrar, ele não é tão denso quanto o primeiro cordão. Mas o fato é que, nesse momento, a capacidade A2AD da China, vamos botar aí 1999, ela chegava tão somente ao primeiro cordão de ilhas. Passa o tempo, a gente vai vendo o poder militar chinês se encorpando, alcançando o segundo cordão de ilhas. Tá? O poder americano no local, né, localmente disponível também aumentando um pouco, né, mas já ficando, de certa forma, para trás, considerado somente a capacidade local. É óbvio, né, que os Estados Unidos têm toda a capacidade de realocar o seu poder militar, trazendo força de outros teatros, de outros GCCs, né, dos Geographical Combatant Command. Então, naturalmente, num caso que isso tudo se exacerbe, degringole um conflito armado, serão trazidos meios, né, assets de outros comandos geográficos. Mas verifica-se nitidamente que houve um incremento de poder militar chinês considerável. E como falava, o A2AD já chegando no segundo cordão de ilhas. E isso ainda mais intenso, ser considerado aí uma projeção para
Isso são projeções americanas, não são minhas, não. Tá? Isso são projeções da própria inteligência norte-americana. Tá certo? Sem lembrar, né, que os Estados Unidos, além da capacidade de trazerem assets, trazerem recursos de outros comandos combatentes, ele tem alianças. Né? Tem alianças, vamos dizer, carnais com países daquela região. Disso tudo nasceu aí recentemente o AUKUS, o famoso AUKUS, né, que envolve a operação de submarinos nucleares pela Austrália. Né, um programa que envolve, como o próprio nome diz, o acrônimo revela, envolve Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. E que resulta na operação de submarinos nucleares pelos australianos, inicialmente submarinos americanos e ingleses, que vão ficar em estação na Austrália, mas no final dessa linha existe a perspectiva de projeto e desenvolvimento e construção de um submarino nuclear AUKUS, ou seja, feito, projetado para ser operado por Austrália e Reino Unido. São submarinos nucleares com armamento convencional, tá certo? Então, num primeiro momento, que já está começando, é o rodízio de 4 classes Virgínia e 1 classe Astute, britânico, ficando em estação permanentemente na Austrália, tá certo? Os poderes navais em si, que também é um assunto que sempre vai ser mais de interesse maior da nossa plateia, em termos de poder naval, muito embora talvez em algumas unidades a Marinha Chinesa possa ter alguma preponderância, mas no todo o poder naval norte-americano é muito superior, tá? A começar com os porta-aviões nucleares, certo? Isso é uma coisa que a China agora está começando a trabalhar. Eles têm o Liaoning, que é o antigo Variag da União Soviética, que estava largado lá na Ucrânia. Eles compraram, né, o casco do Variag e conseguiram transformá-lo no Liaoning. O segundo que está vindo aí é baseado no mesmo projeto, mas vem um terceiro, que já seria um pouco mais, vamos dizer assim, revolucionário, inclusive com o uso de catapulta eletromagnética. Tá? Muito bem, aí um assunto que não pode deixar de ser trazido abaixo, a questão do poder nuclear, né? O poder nuclear norte-americano é muito superior ao chinês, só que maior que o do americano está o do russo. Então, é por isso que, sob o ponto de vista americano, uma grande ameaça que existe é o entendimento entre China e Rússia. E não vou detalhar isso agora, se houver algum interesse maior, depois a gente pode voltar a conversar, mas as relações entre China e Rússia, que possam parecer assim as melhores do mundo, não são tão boas assim. São bastante pendulares. Até o próprio reconhecimento da República Popular da China como a única China foi meio que uma forma de agradecimento dos Estados Unidos à China por terem se contraposto à Rússia num determinado episódio, mais ou menos naquela época. Então são relações oscilantes. Então, se eu fosse norte-americano, tudo faria para, vamos dizer, interferir e tentar barrar justamente um entendimento estratégico entre China e Rússia, tá? Que é a pior das ameaças, porque justamente o que a China não tem, a Rússia tem, que é poder nuclear. Seria o pior dos pesadelos do ponto de vista da potência norte-americana. Entrando um pouquinho na história do A2AD, tem sido falado muito por aí, é um conceito interessante que a gente pode abordar, até porque muitas pessoas dizem que ele interessa ao Brasil e é aplicável ao Brasil. Então, só recapitulando, o que é o A2AD? O que é o A2? Anti-access. Aí vem a barra, aí vem depois o Area Denial. Fundamentalmente é o seguinte, se eu tenho uma área que eu quero controlar ou que eu quero negar, não deixa de ser uma espécie de negação do uso do mar. Deixo logo claro que é isso, nada muito diferente do que está previsto na nossa doutrina militar naval. Então, o A2 é negar o acesso.
Agora, uma vez que eu perca, uma vez que eu não consiga negar e esse inimigo penetre nessa área, eu tento impedir que ele faça o uso corrente dessa área. Então, daí que é o A2AD. Primeiro eu tento fazer com que ele não acesse, mas se ele entrar, aí é que eu vou negar. Fundamentalmente, esse é o pensamento dessa estratégia. Só lembrando um detalhe, que não foi a China que inventou, não foi a China que chegou e falou, olha, eu vou fazer A2AD no Pacífico. Não foi a China que disse, eu faço A2AD. Não foi a China que inventou a teoria do A2AD. A teoria do A2AD, ela fundamentalmente é norte-americana e foi o norte-americano que disse, olha, a China está fazendo A2AD. Tá bem, é um conceito, nada muito diferente do que existe na estratégia militar, mais conhecido como negação, né, do uso do mar e até possivelmente com uma versão terrestre aí, na parte de defesa de área, movimentos retrógrados e coisas afins. Esse A2AD, vamos supor que sim, esteja ocorrendo um A2AD, ele se dá em 3 fases, né, conforme a distância da costa, né? Numa primeira fase, usando submarinos, não é isso? Numa segunda fase, já um pouco mais aproximada, não apenas com submarinos, mas com unidades de superfície também, com força aérea, e numa terceira e última fase, mais próximo de terra, com um portfólio de mísseis para complementar, então, a negação do uso do mar a partir de terra. Esse, basicamente, é o que se vê do A2AD, implementado, né, dentro do que a geografia ali permite. Né? Essa mensagem é interessante, na verdade é uma fala do almirante John Richardson, que foi CNO dos Estados Unidos de 15 a 19, em que ele também questiona um pouco esse conceito do A2AD, porque muita gente fala muita coisa, e na verdade a Marinha norte-americana não pode se fixar exatamente nisso, dizendo o seguinte, eu não entro aqui, eu não posso entrar aqui porque tem um A2AD chinês nessa área e eu não consigo me contrapor a esse A2AD. Não, sim, consegue se contrapor, tá certo? Então, como ele fala, a Marinha evitará usar o termo A2AD como um acrônimo autônomo que pode significar muitas coisas para pessoas diferentes ou quase tudo para qualquer um, ou seja, cada um fala o que quer de A2AD. Tá? O que fala não é importante. Não é importante o que se fala, o importante é que sim, você tem uma defesa escalonada, né, implementada com marinha, força aérea e estruturas bem variadas de mísseis a partir de terra. É isso, para tentar até desmistificar um pouco do conceito e até mostrar que não é panaceia nenhuma, né? É mais um conceito defensivo, mais um, tá? Entrando no campo econômico, aqui é a chamada trade war, né, a guerra comercial, a gente olha esse gráfico e vê a balança comercial de Estados Unidos e China e também outros países. E podem ver que ao longo dos anos, o déficit comercial norte-americano só foi crescendo. Né? Em um determinado momento, a China ingressa na Organização Mundial do Comércio, isso foi comemorado bastante, até porque o que se via na época é que a adoção de princípios capitalistas, isso se imaginava que a democracia viria junto para dentro da China, não aconteceu, mas era a esperança era essa, vem o capitalismo e logo em seguida vem a democracia. Esses milhões de estudantes que saíram e voltaram, esses caras vão levar a democracia para dentro da China. Não é bem isso que a história tem revelado. Né? Os próprios empresários norte-americanos se beneficiando muito disso, né? Independente do pensamento estratégico ou de qualquer outro alerta recebido, transferiram fábricas e mais fábricas e suas produções para a China, fecharam fábricas nos Estados Unidos e em outros países, para se beneficiar de quê? Se beneficiar da mão de obra quase escrava, para se beneficiar do câmbio extremamente desfavorável ao chinês e naturalmente favorável à questão da balança comercial, e deu isso aí.
Tá? Teve a crise financeira de 2008, não necessariamente vinculada à competição comercial com a China, mas em 2018 os Estados Unidos resolvem dar um basta e iniciam uma guerra comercial contra a China, com várias armas. Então, algumas armas são essas que estão aí. Primeiro, a questão da propriedade intelectual. Sim, a China copia muito de todo mundo, copia muito dos americanos, copia muito dos russos. A nossa pobre Embraer foi lá produzir avião na China, acho que em menos de 2 anos já tinha um Xing Ling genérico igualzinho o nosso Embraer lá, questão de poucos anos, e a Embraer saiu de lá. Então, a questão da propriedade intelectual, houve um aperto grande aí por parte do governo norte-americano. Também a Entity List, com aspectos de segurança nacional, a Huawei sofre muitas restrições quanto a isso. Também outras sanções com aquela questão dos direitos humanos daquela etnia muçulmana, né, a uigur, coisas relativas também, ainda alguns resquícios da transferência de poder em Hong Kong, naturalmente controle de exportações de tecnologia, proteção da inteligência, proteção da propriedade intelectual e sanções diretamente ligadas à questão Taiwan. Então é guerra econômica. As armas, algumas são essas daí, tá certo? Outras aparecerão naturalmente. E agora, tendo feito de forma muito resumida aí, esse ano passando de como se dá a competição nos 4 campos centrais, né? Político, informacional, militar e econômico, vamos ver como é que o Brasil se situa nessa disputa. Não é uma posição confortável, já adianto, para os senhores e senhoras, assim como também não é a europeia, como não é de outros países que têm boas relações com as duas potências competidoras, né? Então, no plano comercial, os Estados Unidos sempre foram o maior parceiro brasileiro até bem pouco tempo, quando a China os passou. Entendeu? Hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Aí está apontado esse quadrinho, aqui está dizendo que é o Poder 360. Eu fui dar uma checada na fonte primária, que é a Secretaria de Comércio Exterior, os números estão corretinhos, é isso mesmo. Tá? Então, realmente, hoje a China é o maior parceiro comercial brasileiro. A União Europeia em segundo lugar, os Estados Unidos em terceiro, a Argentina em quarto. Com um pequeno detalhe, né? O Brasil é deficitário com todos esses, e extremamente superavitário com a China. Tá? Então, é aproximadamente de 3 vezes o que a gente exporta para a China, se comparado com o que a gente exporta para os Estados Unidos. Então, isso é um dado importante a ser considerado, né? Agora, do ponto de vista militar, a situação é bem outra. Então, o Brasil não pertence à OTAN, né, mas foi elevado à categoria de parceiro preferencial extra-OTAN no ano de 2019, e nós temos um vínculo aí enorme, né, com a OTAN do ponto de vista militar, tá certo? Quase todo o material militar brasileiro vem dos países da OTAN, tá certo? O pouco que não veio da OTAN não deu resultado muito bom, não. Eu, por exemplo, cito os helicópteros Mi-35 que a FAB andou comprando por aí, que teve uma vida operacional muito curta. Por quê? Dentre outros fatores, porque a filosofia logística brasileira não é como a soviética, não é como a chinesa, que é de reposição de itens. A nossa filosofia logística é a da OTAN. A nossa doutrina, ela é fundamentalmente, ela é baseada na própria doutrina militar norte-americana. As nossas munições são calibres OTAN. Os calibres orientais são diferentes, né? O morteiro, né, 81, é 82, não é isso? Os carros de combate, o canhão não é 120, é 125, e daí sucessivamente, tá certo? Então, até a questão de fabricação de munição, nós estamos totalmente vinculados
a OTAN, tá certo? As nossas principais parcerias são com países da OTAN, né? A começar da própria Marinha, né? O nosso ProSub, aquilo é OTAN puro, né? Nosso submarino, o classe Riachuelo, é um Scorpene modificado. E ele só existe graças à cooperação Brasil-França. Não é isso? A nossa aeronave Gripen, né? De onde ela vem? Ela é sueca. A Suécia está ali na fila, né? Está há poucos momentos de ser incorporada à OTAN. Há pouquíssimos momentos, né? Lembrando que a Suécia e a Finlândia se candidataram a membros da OTAN, os 30 países aceitaram, os 30 governos já aceitaram isso, 28 países já chegaram ao nível dos seus parlamentos ratificarem essa adesão. É um processo parecido com o que ocorre no Brasil também é assim. Estão faltando 2 países terem a ratificação do ingresso de Suécia e Finlândia na OTAN pelos seus parlamentos. Está faltando Turquia e está faltando Hungria. Hungria aparentemente vai acontecer brevemente, mas Turquia ainda está tendo uma negociação forte, porque existem questões de críticas de direitos humanos que foram feitas lá atrás pela Suécia e que deixaram alguns ressentimentos lá na Turquia. Mas então, fundamentalmente, a relação militar Brasil, Estados Unidos via OTAN é das mais fortes, tá certo? Isso também não pode ser considerado, deixar de ser considerado. Esse quadrinho aí tenta resumir um pouco a história, né? Tenta resumir um pouco essa comparação dessas relações. A gente começa com história e cultura, que está na base de tudo, obviamente, né? Então, a gente vê que as relações histórico-culturais entre Brasil e Estados Unidos são muito fortes, são fortes. Eu só não boto que são extremamente fortes pelo fato que nós somos latinos, os Estados Unidos são anglo-saxônicos, apenas nesse pequeno detalhe. Tem aí umas questões culturais menores, né, que a gente sabe que existem, mas no fundo são relações extremamente fortes. Já com a China, essa identidade histórico-cultural é quase inexistente, não é isso? Por outro lado, do ponto de vista geopolítico, e isso eu não falo do presente, eu falo da trajetória histórica dos 2 países, o alinhamento geopolítico Brasil e Estados Unidos sempre foi forte. Com relação à China, não, eles são oscilantes. Muitas vezes o Brasil se alinha ou se posiciona favoravelmente aos interesses chineses e outras vezes de forma completamente oposta. Então é uma relação também bastante pendular. Na economia, como podemos ver, os 2 são muito fortes, né? Muitíssimo fortes, e do ponto de vista militar, são extremamente fortes com os Estados Unidos e muito fracos ou nenhum, né, com a China. Eu só não botei nenhum porque existem adidos, né? Existem adidos acreditados, nós temos gente que vai cursar lá, de vez em quando aparece alguém cursando por aqui, então ele não é inexistente, esse vínculo existe, porém são muito, muito débeis. E aí a gente chega talvez já quase que concluindo a palestra, mas aquilo que eu me propus a abordar, né? Que são as reflexões em torno dessas relações entre Brasil, Estados Unidos, né, e Brasil e China. Eu diria que mais do que reflexões, a gente tem mais pergunta para fazer, né? Eu tenho muito mais perguntas que nos assolam, ou que me assolam, do que propriamente certezas, né? A primeira grande pergunta é a seguinte: vale a pena o Brasil se alinhar completamente a um desses 2 países hoje, no presente, olhando tudo que eu procurei aí sumarizar? Eu diria que não. Eu diria que seria precipitado, né, haver um alinhamento incondicional com um lado e com o outro, né? Até porque nenhum país europeu faz isso, né? Tirando naturalmente Reino Unido, que é outra história, mas se a gente olhar outros países da Europa Ocidental, também nenhum deles procura ter um alinhamento concreto, incondicional e restrito desde já. Vai chegar lá, vamos ali no centro-oeste brasileiro,
lá no agronegócio, vamos chegar para um fazendeiro daqueles que aparece na novela da Globo, ou seu La Selva. Eu não olho novela não, viu, Almirante? Eu não sou noveleiro não, mas quando eu fico estudando lá a China, quando eu fico estudando a China para poder fazer a palestra, lá no fundo está a Gisele vendo a novela e eu fico escutando. Então, quando eu chegar lá para o Antônio La Selva e dizer, olha, é o seguinte, você não vai vender mais para a China não, porque não queremos mais. O cara vai dizer, o quê? Você ficou maluco? Né? Você ficou maluco? Você não vai vender para a China hoje? Acho que nem o americano, o produtor norte-americano, o agricultor, ou o grande empresário do agro norte-americano vai dizer, pô, você ficou maluco? Você não vai vender para a China, não? Então, seria uma precipitação muito grande, porque o Brasil, ele também, ele naturalmente vai tender, né, ele tende a estar na órbita das potências, mas ele tem um certo peso geopolítico, ele tem alguma densidade, né, política para poder tentar, dentro do possível e até quando for possível, se manter neutro, se manter negociando, fazer parte das negociações internacionais, até buscando a paz e segurança internacionais. Né? O grande campo de batalha do Brasil ainda continua sendo a ONU, né? Onde a gente defende, né, os princípios, né, universais da segurança coletiva, etc, etc. Então, me pareceria bastante precipitado. Né? E se essa competição virar guerra? Aí a coisa muda muito de figura. Até porque, dificilmente, se isso virar guerra, isso vai virar uma guerra mundial. Isso não vai ser uma guerrinha, não vai ser uma guerrinha da Ucrânia. Não é isso. Isso vira uma guerra mundial. E numa guerra mundial, poucos países conseguem ficar neutros. Quem consegue ficar neutro numa guerra mundial são os paraísos fiscais. Suíça, Ilhas Cayman e outros tantos por aí. Países que têm interesse, matéria-prima, poder militar, ameaças, etc., etc., de uma maneira ou de outra, cedo ou tarde, eles serão obrigados a se posicionar, tá certo? Mas eu tenho a impressão que, como aconteceu na Primeira Guerra, como aconteceu na Segunda Guerra, é óbvio que uma postura natural para o Brasil será tentar se manter neutro. Foi assim na Primeira Guerra, foi assim na Segunda Guerra. Mas chega um momento que essa neutralidade ela é destruída ou ela é ameaçada e não se tem mais condições de se manter neutros, né? Naturalmente, pela própria característica do povo brasileiro, em primeiro lugar, a gente tem que torcer e rezar para Deus para que essa guerra não aconteça. Que se acontecer, que demore muito a acontecer. E que se vier a acontecer, que o Brasil tenha um poder militar próprio para dizer o seguinte, olha, eu quero defender meus interesses, né, que é o que está na raiz de tudo. Como dizem, né, o pessoal da Realpolitik, os países não têm amizade, os países têm interesses. Então, seria natural o Brasil tentar manter uma neutralidade inicial. Por quanto tempo? Não sei, é difícil dizer, mas uma coisa eu posso dizer agora. Quanto maior for o poder militar brasileiro, particularmente o poder naval brasileiro, mais tempo ele vai ter autonomia para ficar olhando e pensando para onde que ele vai. Quanto menor esse poder militar, mais cedo ele tem que bater na mesa e dizer, ó, estou com fulano. Quem quer que seja esse fulano. Isso vai ser precipitado, ou seja, vai ser acelerado esse processo de perda de neutralidade. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E aí a pergunta de 2 trilhões de dólares, que é o PIB brasileiro praticamente. Aonde vai acabar a neutralidade brasileira? Almirante Nélio, né, comandante Romilton, proibidos de responder porque eles viram o meu ensaio dessa apresentação ontem. Quem sabe, quem arrisca? Onde vai acabar a neutralidade brasileira se isso tudo acontecer? Almirante Renato também não, que é muito estudioso, já deve ter pescado. Não se arriscam, não? Poxa, que pena, mas eu acho que a neutralidade brasileira vai acabar no mar.
como acabou na Primeira Guerra Mundial, acabou no mar, com os ataques submarinos à Marinha Mercante Brasileira, não é isso? Como acabou na Segunda Guerra Mundial, no mar. E eu arriscaria dizer que se tudo infelizmente, que está descrito aí acontecer, a neutralidade brasileira vai acabar de novo no mar. Tá certo? Isso dá uma responsabilidade imensa aí à nossa Marinha, né? Ela vai estar na vanguarda, tentando defender os interesses, tentando defender o território nacional. Como falava antes, será difícil manter a neutralidade, como o Brasil não conseguiu manter a neutralidade na Primeira Guerra Mundial, tentou e não conseguiu, na Segunda Guerra Mundial tentou e não conseguiu, e numa pretensa e hipotética Terceira Guerra Mundial também acredito que não consigo, tá certo? Muito bem, essa neutralidade acabando no mar, como eu acho que acabaria. Quais são as consequências do fim dessa neutralidade? Bom, a consequência natural é a seguinte: na hora que você diz, eu estou com fulano, Beltrano virou seu inimigo, né? Então a gente tem essa questão de dizer que o Brasil não tem ameaças diretas, ou que as nossas ameaças são de menor monta. Cuidado, que a real ameaça brasileira, ela poderá vir de uma grande potência mundial, a partir do momento que eu diga que eu estou com o seu adversário. Então é óbvio que na hora que eu digo que eu estou com A, eu viro inimigo de B. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, isso redundou na nossa divisão naval de operações de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, uma participação ainda mais marcante, determinante, com FEB, aviação, proteção de ilhas, muitas outras atividades. O Brasil teve que efetivamente se engajar nisso, né, e se engajou, né, dentro do que o seu poder militar permitia que fosse feito naquele momento, naquelas condições, mas haverá compromissos a serem cumpridos. E tem que ter, para cumprir esses compromissos, tem que ter poder militar, tem que ter poder naval, né? Porque os problemas e, na verdade, o que a gente tem que fazer, o que a gente procura fazer numa hora dessa, para uma guerra, é defender as futuras gerações, é defender nossas famílias, acima de tudo. Defender um país é isso, é defender nossos filhos, netos, nossos amigos, nossa casa, não é isso? Nossas amizades, e defender a nossa cultura, nossos valores finais, acima de tudo, tá certo? E aí vem aquela história, aquilo tudo que a gente viu do A2AD, mar da China, funciona no Brasil? Será que funciona? Pode ser que funcione, mas vamos dar uma olhada. Voltando lá ao Oceano Pacífico. Conseguem ver aí, que eu procurei iluminar, o primeiro cordão de ilhas, o segundo cordão de ilhas? Muito bem, esse primeiro cordão de ilhas, ele nasce aqui, ó. Ele começa aqui, tá? Indonésia, Malásia, vai se estendendo, passa por Taiwan, passa por Japão, vai morrer lá na península de Kamchatka, na Rússia. Os senhores sabem qual é o maior espaço entre uma ilha e outra, ou entre um território e outro, nesse cordão? Quantos quilômetros? 300 quilômetros. É o maior espaço, que é mais ou menos ali no arquipélago das Ryukyu, que está entre Taiwan e Okinawa, mais ou menos ali. Então, para uma marinha, 300 quilômetros é o quê? É nada. Isso é nada. Esse cordão é extremamente denso. Isso favorece a defesa, né? Favorece a defesa naval, entre aspas. Por outro lado, a China ganha um problemaço com isso, porque a maior parte do petróleo que a China compra, ele passa aqui, ó. Ele passa aqui no Estreito de Malaca e Estreitos de Singapura. Quase todo o petróleo que vem por mar para a China passa aqui, nesse ponto.
Então, se as ilhas favorecem, entre aspas, a defesa e o controle aqui do Mar do Sul da China, Mar do Leste da China, etc., por outro lado, tem um choke point aqui, extremamente vulnerável para a potência desafiante, né? Esse outro cordão aqui, embora se diga que o A2AD chinês chega até aqui, mas ele é menos denso. Existe um espaçamento maior entre os arquipélagos. Então, existem mais espaços marítimos para manobras evasivas, condução de comboios, etc, etc. Agora, o primeiro cordão, não. O primeiro cordão é muito difícil de, vamos dizer, ser superado. Mas, como falei também, traz uma dor de cabeça imensa a partir do momento que existe um estrangulamento ali que é vital para a China. Para outros países também. Tá? Para outros países também. Tá certo? Agora, vamos tentar, antes da gente avançar um pouquinho, como eu falei, são 300 quilômetros mais ou menos entre ilhas. Tá certo? Mais ou menos 300 quilômetros entre ilhas. Quem está aí? Quem está numa dessas ilhas? Não podia deixar de puxar a brasa para a nossa sardinha. Né? Quem está aí é a terceira MEF, do United States Marine Corps. Está na ilha de Okinawa. Está na ilha de Okinawa, que faz parte desse cordão aí. Está bem no cordão. É uma das ilhas do arquipélago Ryukyu. Do ladinho ali de Taiwan. Aí eu pergunto, qual é o alcance do míssil antinavio que o US Marine Corps está incorporando no presente? Quanto? Não, o míssil antinavio, o alcance dele são 300 quilômetros para o US Marine Corps. Tá? É um míssil Raytheon. Está sendo incorporado agora ao inventário dos Marines. E não é por coincidência, é porque eles estão ali e certamente têm o seu papel a cumprir dentro de toda essa estratégia aí, vamos dizer, de desafio ao A2AD chinês. Se a gente trouxer isso para o caso brasileiro, a gente vai ver que fica tudo muito mais complicado. Não tem ilha. Tem duas ilhas, não tem cordão de ilha. Nós temos Trindade, ilha para valer, né? Temos Trindade e Fernando de Noronha. Fica muito difícil fazer uma A2AD, né, se eu não tenho esses choke points. Né? O oceano está aberto. Né? O Atlântico Sul, mar aberto. Né? Então, isso aí, no fundo, diz o quê? Que realmente quem pode, de alguma maneira ou de outra, defender o território brasileiro a partir de uma ameaça vinda de uma grande potência naval, é só a Marinha mesmo. De terra vai ser muito difícil defender. Muito difícil. Tá certo? A não ser que se tenha aí um portfólio de mísseis em qualidade, modelos e quantidade que eu consiga espalhar nos, vamos dizer aí, 8.000 quilômetros de costa brasileira. No mínimo, tá bem, eu não vou defender tudo. Vamos defender lá, vamos defender Foz do Amazonas, vamos defender o Centro Industrial de São Paulo, vamos defender as plataformas de petróleo. Tá bem, ainda assim é muita coisa para defender. Só os campos de petróleo, eles se estendem hoje, né? Hoje eles se estendem de Santos, né, de São Paulo até mais ou menos Bahia ou Espírito Santo. Só que já se sabe que isso vai embora. Isso sobe, isso segue na direção norte. Está cheio de petróleo na Foz do Amazonas. Ele está aí, ele está aí. E o Brasil depende dele. Até que haja toda essa transição energética que se diz que vai acontecer, eu efetivamente acredito que aconteça. Né? Até que isso aconteça para valer, a maioria dos países do mundo vai ser muito dependente de petróleo. E um país sem petróleo não anda. Hoje. Podemos ver como é que vai ser daqui a 50 anos. Tá? Isso está tendendo a mudar, sim. Hoje eu não tenho dúvida que o Brasil sem o petróleo das plataformas morre, apaga. Tá certo? O Brasil sem o Centro Industrial de São Paulo, que é a locomotiva econômica do país, ele para. Tá certo? Então, vai ser muito difícil defender
dessa maneira, achando que vai conseguir implementar aí um A2AD eficaz, realmente robusto, porque a gente não tem ilha, a gente não tem essa capacidade de estrangular, né, as rotas marítimas e as possíveis áreas a serem, vamos dizer, usadas pela força naval oponente. E aí, já chegando à fase conclusiva da nossa apresentação, na verdade, a conclusão já foi dada. A conclusão são essas perguntas, né? A conclusão que eu queria chegar mesmo são essas grandes indagações que têm que ser respondidas. E não é fácil responder essas perguntas, tá certo? Mas eu deixo aqui, né, para a gente daqui a pouco passar aí para a fase do intervalo, só uma mensagem que eu não me canso de passar, em todas as vezes que eu tenho oportunidade de passar, eu passo. Hoje, os nossos cenários prospectivos, as demandas da sociedade, dos estrategistas, falam muito em pesca ilegal, pirataria, né? Desastres ambientais, segurança pública, GLO, narcotráfico, e como isso sendo os fatores a impulsionar ou a dirigir o desenho das Forças Armadas brasileiras, particularmente da sua Marinha. Essas coisas podem ser os calos do dia a dia, né? As mazelas do nosso dia a dia. O que a gente não pode perder o foco é que uma coisa é urgência e outra coisa é prioridade, né? Pode ser que essas sejam as mazelas ali mais da rotina, das demandas mais prementes da sociedade, mas não é isso que deve condicionar o desenho da nossa Marinha, porque o dia que a gente precisar de alguma coisa a mais do que isso, a gente não vai ter. A gente não vai ter. Então a Marinha tem que continuar a pensar, projetar, construir, né, erigir o seu poder naval, tá, e cumprir a sua missão constitucional, tá certo? Aí eu fui até um pouco ambicioso, botei um porta-aviões nuclear, né, só para lembrar que talvez o nosso oponente tenha um desses. Só para lembrar que talvez tenha, e se ele não tiver, o amigo tem. E aí eu vou ter que participar de uma coalizão com ele, com o quê? Com um navio patrulha? Como? Né? Com fuzileiros navais que se prepararam para subir morro, mas esqueceram como é que faz o PANF, operações anfíbias. Como? Tá? Então, se esquecerem tudo que eu falei hoje aqui, mas pelo menos se lembrarem disso, já vou estar assim, bastante feliz. Tá? E por último, a gente sempre também procura deixar uma mensagem que não adianta achar que o fenômeno China não existe ou que vai passar. Não vai passar, isso é um processo, tá certo? Tem uma frase aí que eu tenho usado também bastante do chefe da inteligência alemã, né, que é o Bruno Kahl, chefe da inteligência estratégica internacional lá da República Alemã. A Rússia é uma tempestade e a China é a mudança climática. No fundo, o que ele está querendo dizer? Esse problema com a Rússia aí vai passar. 5 anos, 10 anos, tá bem, vai passar. Agora, a China não. A China não é um problema, a China é um processo, é uma realidade que mudou. E assim como também a gente tem que se adaptar às mudanças climáticas, a gente tem que se adaptar à realidade de termos a China como uma potência mundial. A maior, a segunda maior, não sei, mas ela veio para ficar. Né? Tem uma frase que atribuem a Napoleão, eu não botei aí porque eu não consegui confirmar exatamente que ele teria dito isso, que é mais ou menos o seguinte: deixa a China dormindo, porque o dia que ela acordar, ela vai sacudir o mundo. Eu acho que é um pouco disso que a gente está vendo acontecer. É a frase atribuída a Napoleão, mas eu não consegui realmente confirmar com veracidade que é dele a autoria dessa frase. Senhores e senhoras, cansei bastante a todos, né, mas eu julgo ter alcançado o meu objetivo central e, como falei, o que eu espero mesmo é a fase aí dos debates para a gente procurar discutir alguns outros pontos,
Vou revelar talvez algumas vulnerabilidades no meu conhecimento sobre o assunto, mas é assim que a gente aprende também. Muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer ao almirante Zúcaro pela contribuição que deu, pela belíssima palestra e passar para ele aqui um certificado de participação que é muito pequeno, muito que você adicionou essa nossa cultura profissional. Bom, já o almirante me concedeu o direito à réplica, vou lançar a mão dele. Almirante, muito obrigado. Não mereço as palavras e diria que, ao contrário, foi uma honra, uma oportunidade imensa para mim estar aqui no dia de hoje, com uma plateia tão seleta como a que tivemos. Foi uma oportunidade até de estudar um pouco mais, organizar o pensamento, porque na hora que a gente resolve fazer uma palestra, é convidado para fazer uma palestra, a primeira coisa é vamos dar um sentido, cobrir nas ideias. Vamos ver, vamos sistematizar, vamos ver como é que a gente pode abordar, como é que a gente pode ir batendo por partes, né, como no nosso linguajar, podendo buscar objetivos intermediários até chegar ao objetivo central daquilo que a gente se propõe a falar, que foi justamente a parte relativa às reflexões sobre o ponto de vista brasileiro. Esse assunto tem inúmeros pontos de vista, mas o que nos interessa efetivamente é o ponto de vista brasileiro, até na defesa dos nossos interesses, das nossas famílias, dos nossos bens e da nossa cultura, que, afinal de contas, ao fim e ao cabo, é o que realmente importa. Muito obrigado mais uma vez. O evento está encerrado.